Olha aqui, nação, vamos lá. A derrota de ontem pro Atlético Mineiro, querendo ou não, já era um filme com o spoiler anunciado, tá? A gente já sabia o final dessa história aí. Por que eu tô falando isso? Não adianta o Felipe Luiz vir na coletiva dizendo que o Flamengo jogou para ganhar, de que a intenção vencer tudo, essa coisa toda, tá? Não adianta ele falar isso porque, porra, no instante em que termina o jogo do final de semana, o qual você vence por 1-0, e você chega e começa a ser interpelado acerca de quem vai jogar, de quem não vai jogar, e ele admite que tem um planejamento feito no clube para poupar certos jogadores importantes. Não importa o mérito do planejamento, pode até ser um planejamento assertivo, poupar Jorginho, poupar Arrascaeta, poupar Bruno Henrique, seja, cara. Mas quando você emenda esse discurso pós a vitória do final de semana, antes do jogo de ontem, claro que você já diminui a partida de ontem, tá? O Flamengo, pra mim, depois de ontem, deixou uma coisa bem clara. O clube não tá nem para a Copa do Brasil, eles querem se desfazer da Copa do Brasil para dedicar totais energias ao Brasileirão e depois a Copa Libertadores. A prioridade segue o Campeonato Brasileiro, infelizmente. Eu só lamento pelos tantos de 60 e poucos mil torcedores, né? Tantos torcedores que estiveram ontem no Maracanã, gastaram seu dinheiro, gastaram seu tempo e viram o Flamengo onde tentou buscar o jogo quando não tinha mais tempo, com os reforços, é o que eu falei. Os reforços entram em campo e querem vencer. Quem sai do banco e entra quer jogar. Mas o conceito geral diz outra coisa, né? Então lamento por essas pessoas e nós também perdemos o nosso tempo, né? E o Felipe, na coletiva, não adianta, Felipe Luiz, não adianta querer subestimar a inteligência do torcedor. O torcedor racional e perceptivo sabe que você fala uma coisa, mas pensa outra. Sabe que você faz uma coisa querendo encontrar uma outra solução e não a encontra. Por exemplo, o buraco no meio-campo. Pelo amor de Deus, gente. Desde quando? Eu vou chegar lá nesse assunto e quero trazer outras informações do jogo e quero também arrematar tantas e tantas questões acerca do nosso clube. Valeu, mas antes, gente, ó, sejam todos bem-vindos ao canal Flacegueta. Meu nome é Fábio Saoza. Por favor, cheguem neste vídeo dando like, valeu? Clica aí no gostei, no joinha para impulsionar o material, se inscreva no canal, estamos na nossa contagem regressiva para os 10 mil. Tamo aí, cara, faltam 141, cara, a coisa tá acontecendo, graças a Deus. Então se inscreva para dar essa força, ativa o sino, tem vídeo e live todo dia. Deixa comentário aqui no chat acerca dos assuntos aqui abordados e bora lá. Se puder assinar o clube de membros, eu agradeço demais, é muito importante também aqui pro projeto. Tá bom, gente? Obrigado e espero a compreensão de todos. Olha aqui, antes de falar do jogo de ontem, pincelar os grandes erros e as falácias do Felipe. Cara, eu quero falar também sobre Mauro César Pereira, rapidinho também, rapidinho, tudo muito breve. Mauro César Pereira ontem numa live pós-jogo falou uma coisa que eu achei mó covardia por parte dele, covardia total. Ele falou que o erro do Léo Pereira era uma tragédia anunciada, que iria acontecer a qualquer momento. Tá, sabia que ia acontecer, o Léo Pereira tava doido pra espinafrar já há muito tempo que o Léo Pereira vem querendo entregar a paçoca que não sei o que. Cara, covardia porque recentemente o Léo Pereira fez o gol da vitória, covardia porque o Léo Pereira melhorou o rendimento dele, tudo bem, ele tava dando os mole pra caramba, cometendo pênaltis bestas, né, no jogo contra o Cruzeiro, antes disso até, mas depois ele melhorou, cara. Então covardia atribuir o gol do Galo somente na conta do Léo Pereira, tá? O erro foi do Flamengo e quem chefia o Flamengo à beira do campo é o Felipe Luiz e quem chefia o Flamengo no contexto geral do futebol é o José Boto. Então o erro tá na mão desses dois aí, tá? Não é na chuteira do Léo Pereira não, seu Mauro César. Para de ser covarde. Informações sobre o Flamengo. Carrascal já é nosso também, tá? Carrascal já é nosso e por que demorou a chegada do colombiano, embora o Dínamo já tinha aceito todos os acordos propostos pelo clube rubro-negro. Que é o seguinte, o Dínamo estava esperando o acerto lá com o Rubens do Atlético Mineiro e a transação é engraçada pra caramba, né? O Flamengo vai pagar 12 milhões pelo Jorge Carrascal, sendo que o Flamengo vai depositar esse dinheiro na conta do Atlético Mineiro. Cara, na conta do Atlético Mineiro. E o Rubens já tá indo lá pra Rússia, ou já tá lá na Rússia, então o dinheiro do Flamengo não vai cair nos cofres dos russos por conta do Carrascal, vai cair nos cofres do Atlético porque mandou o Rubens pra lá. É tipo um triângulo, sabe qual? O Triângulo das Bermudas, cara. Então o
Flamengo vai depositar ou já depositou 10 milhões de euros, equivalente a 70, né? Por aí, de reais na conta do Galo e pronto. Aí depois o Flamengo vai depositar mais 2 milhões de euros e assim por diante. Então, dinheiro do Flamengo, o Dínamo não vai ver. Ele vai ver o Rubens, jogador do Atlético, e quem vai ver o dinheiro do Flamengo é o Atlético Mineiro e o Flamengo vê o Carrascal. O Carrascal estava ontem no Maracanã e legal, cara, legal. Fala aí, Maracanã, show belíssimo da torcida, tá? Torcida nota 10, o time nota meia boca, né? Mas olha aqui, teve inauguração de uniforme novo, terceiro manto, de novo, a maldição do terceiro manto se consolidou. Não lembro e gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qual foi a última vez que estreamos o terceiro uniforme com vitória. Não lembro, gente, sinceramente não lembro. Para mim, terceiro uniforme é sinônimo de derrota, mas infelizmente vai fazer o quê? Existe um departamento de marketing e este precisa movimentar o Flamengo. A camisa é bonita, ninguém questiona não. A camisa é muito bonita por sinal e se Deus quiser eu vou comprar uma. Você puder me apoiar e me ajudar a comprar essa camisa, eu agradeço pra caramba, tá? Demais. Eu quero essa camisa, ela é bonita pra caramba, mas enfim, deu azar. Novamente, o terceiro uniforme não venceu na estreia. E teve ali, cara, a inauguração do novo patrocinador AP Vida, né? E eles fizeram uma ação bacana pra caramba com 200 drones, né? Sobre o Maracanã, cara. 200 drones ficaram fazendo gracinha lá no céu, voando pra cá, voando pra lá, escrevendo frases clássicas dos cânticos de nossa torcida e formaram ali na entrada do time, formaram o escudo do Flamengo no céu, cara. Cara, que parada maneira. Se isso pegar, mano, logo, logo os torcedores, eu tenho certeza que vão substituir os tradicionais mosaicos pelo show de drone na entrada. Anota o que eu estou dizendo. E quem vai ser o pioneiro nisso aí? Flamengo, até porque a primeira ação de drone sobre um estádio de futebol no mundo foi feita por um patrocinador do Flamengo num jogo do Flamengo. De novo o Mengão sendo o pioneiro. Notícia de mercado, de modo breve também. Flamengo tá lutando para contratar o goleiro Pedro Morisco do Coritiba. Menino de 21 anos, né, que é taxado aí como futuro da seleção brasileira. Aquela coisa que já vimos com o Neneca, já vimos com um monte deles aí. Muralha e etc e tal. Futuro goleiro da seleção brasileira. Pedro Morisco, Coritiba, 21 anos. Menino, segundo dizem, tem reflexo, tem impulsão, sabe jogar com os pés, é alto pra caceta e é pegador de pênaltis, tá? O Flamengo tá disputando com o Palmeiras pra comprar esse garoto aí. 1 milhão de euros o valor da multa rescisória desse menino. O Coritiba tá fazendo de tudo pra não se desfazer do goleiro, mas, cara, o Flamengo deve pegar, até porque o Matheus Cunha tá picando a mula pro Cruzeiro. Tá, outra questão aqui, falar em Cruzeiro, Flamengo, não deu nem tempo de a gente dizer aqui no canal, né? Flamengo foi eliminado do campeonato sub-20, né? Brasileirão sub-20, nos pênaltis perdemos pro Cruzeiro e quem perdeu o último gol dos pênaltis foi o Lohan, né? Perdeu o último gol, o Flamengo perdeu, já era, acabou o Brasileirão sub-20. Digo aqui, ó, a base do Flamengo, querendo ou não, tá vindo meio claudicano, não tá vindo muito bem, não. É preciso que repensemos os moldes de nossa base, pois depois que houve todo esse processo de transição, houve aquela onda de demissão de funcionários, querendo ou não, a base perdeu sua potência. E eu aconselho o seguinte, cara, pega logo o Lohan, sobe pros profissionais, deixa esse moleque jogar conosco. Deixa esse moleque conosco, vamos tentar potencializá-lo, pois se ele ficar no limbo do sub-20, é dali pra pior. É dali para pior. Melhor que ele esteja conosco, porque pelo menos os profissionais estamos o observando de perto, né? Eu penso que ele ainda pode entregar alguma coisa, né? Conosco, com o time principal. Enfim, uma última pincelada antes de falar do jogo. O Flamengo tá devendo 140 e poucos mil ao dirigente, né? Agora o empresário, né? Gilmar Rinaldi, que é o empresário do Tite. Gilmar Rinaldi, aquele goleiro nosso, tudo bem? Depois que virou empresário, virou o inimigo público número 1 do Flamengo. Essa que é a grande verdade. O que acontece? Flamengo, o Gilmar Rinaldi, Flamengo, quando contrata o Tite, se compromete a pagar uma fortuna para a empresa do Gilmar. O Flamengo paga um monte de parcela, só que essa última o Flamengo não pagou. 140 e poucos mil, que com juros passou de 200 mil. O Flamengo alega que já deu 60 mil. E agora tá devendo 140 e pouco. Só que o Flamengo vai para a justiça e pede para parcelar em 6 de 20 e tantos mil reais. E tá virando motivo de piada. Teve até um jornal de Brasília que hoje publicou o seguinte: pô, o Flamengo tá querendo pagar o Gilmar Rinaldi com dinheiro de cachaça. Dinheiro de cachaça, que para Flamengo 140 mil é cachaça, é pinga mesmo, cara.
Então, se eu sou o Flamengo, pago logo o que tá devendo. Tá devendo? Paga, mano. Paga logo pra evitar esse tipo de matéria ridícula nessa imprensa marrom que tá alastrada pelo país aí. Tá certo? Sei que o Gilmar tá pegando uma fortuna do Flamengo só porque atochou o Tite no Flamengo. Vamos lá, falar do jogo de ontem. Flamengo, Atlético Mineiro, Copa do Brasil, 1-0 Atlético, gol do Coelho. Sabia que isso ia acabar acontecendo, cara. Esse menino é muito bom. Esse jogador do Galo é muito bom, cara. De novo, o Galo fez uma atuação consistente. De novo, o Galo soube parar o Flamengo. E o Flamengo, na verdade, só passou a ver a bola quando colocou os reforços, tá? Muito mais por conta da empolgação do Samuel Lino. Samuel entrou, vocês viram o que aconteceu. Ele flamou o jogo, correu que nem maluco, finalizou, fez gol impedido, fez um carnaval, filho. Se for sempre assim, estamos contratando o Lionel Messi. Tá? Essa que é a verdade. Se for sempre assim, estamos contratando um baita de um reforço. Tomara que seja sempre assim, que não fique somente no âmbito da empolgação. Evidentemente que o Saul e o Emerson Royal estão totalmente fora de sintonia, precisam ganhar mais tempo de jogo, mas já deixaram também a impressão de que vão contribuir demais para o Flamengo. O Pedro, de novo, uma atuação não convincente. O Pedro, infelizmente, está dando trunfo para o Felipe Luiz fritá-lo a qualquer momento. O Pedro não colaborou com absolutamente nada. E o Flamengo ontem, eu vou falar com mais propriedade, evidentemente, numa live de pós-jogo que eu vou abrir hoje por volta das 5h30, 6 horas da tarde. Convido vocês aí, por favor, gente, volta aí comigo. A gente vai falar bem tranquilo, esmiuçando tudo. Aqui é só uma pincelada superficial. O Flamengo como todo jogou mal. O Flamengo como todo não teve criatividade, embora o Felipe ficar metendo bronca na coletiva, dizendo que finalizamos até mais, com mais propriedade do que no domingo, não sei o que. Cara, eu não vi isso não. Eu vi o Flamengo de novo com a bola, de novo tomando o sufoco do Galo quando o Galo saía pro jogo. Vi um Flamengo de novo não agredindo o Everson como deveria. Teve a bola na trave do Everton Araújo, teve, mas porra, cara, poderia ter tido muito mais, né? Mas é o que eu falei, aquilo ali foi um resultado já esperado por conta do spoiler, né? O spoiler que tivemos de que o Flamengo esculhambou a Copa do Brasil. O Flamengo não quer a Copa do Brasil. Eu quero, você quer, mas o Flamengo não quer. Agora, 2 erros crachos do Felipe Luiz, tá? 2 erros crachos que eu quero abordar somente agora para depois falar melhor na nossa live de pós-jogo. Aquela mentira que ele chega na coletiva e diz: porra, um buraco no meio campo é proposital, fazia parte do meu plano estratégico. Cara, desde quando abrir um buraco no time é plano de estratégico, cara, é plano estratégico. Para mim, buraco no time é um time mal posicionado, são jogadores que não estão conectados. A presença do Matheus Gonçalves, cara. Do Matheus Gonçalves e, querendo ou não, o Everton Araújo jogando com o Alan. Criou-se um buraco no meio campo. Felipe não soube, não teve tempo para poder armar o time de modo coeso, que houvesse ali um equilíbrio tático. Não houve, cara. Falar que é buraco. E vamos lá, supondo que seja essa a intenção real do Felipe, abrir um buraco no próprio time para poder dar campo para o adversário, para depois puxar contra-ataque, seja lá o que for, abrir espaço. Tu vai abrir um buraco contra o Atlético Mineiro do Cuca, onde tem Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Fora os laterais, brincando brincando de jogar bola, o time principal do Galo, time experiente pra caramba. Vem uma fase, mas é um time muito experiente. E outra, tu vai abrir um buraco no meio campo, tendo o Matheus Gonçalves, que, porra, cara, para os profissionais ainda é pouco. Ainda é pouco. E um jogo onde tu tinha como volante o menino Everton Araújo. Tu viu quantas bolas o Everton Araújo errou no jogo de ontem? Então tu vai abrir um buraco tendo esses jogadores. Se tu abre esse buraco, proposital, tendo bem ou mal o Jorginho, o Alan e pelo menos o Arrascaeta, querendo ou não tenha certa experiência, tudo bem, tu até entende. Legal, uma estratégia de maluco, que pra mim não faz sentido, mas não deixa de ser uma estratégia. Agora, tendo Matheus Gonçalves e Everton Araújo, pelo amor de Deus, né, Felipe? Vai vir com essa conversa pra boi dormir para terceiros aqui no meu canal? Não. Para mim houve o buraco porque o Flamengo não se encontrou no meio campo e ponto final. Segundo erro crasso, de novo, se repetiu o fenômeno. Ele mete o Luiz Araújo lá na porra da ponta esquerda, prejudica a atuação do jogador para privilegiar o Matheus Gonçalves, que é um emergente que precisa comer muito sucrilho para dar um resultado. Na coletiva o Felipe foi perguntado sobre isso. Ele reconheceu: sim, eu reconheço que na esquerda Luiz Araújo não entrega aquilo, né? Não joga tão bem como na direita. Cara, se o cara não joga, pra que botar, cara? Tá queimando o maluco, cara. Tá queimando o maluco, sabe? Tá queimando o maluco pra privilegiar uma queda do Matheus pela direita.
Porra, cara, não vai, né? Não vai, não cola, não fecha, a conta não bate, velho. Então, dois erros crachos só pra ficar nesses dois erros, tá? Perguntado sobre Cebolinha. Cebolinha tá com tendinite. Tendinite, dor na panturrilha. Cebolinha tá ferrado. Michael tá ferrado. Tá todo mundo brocado, tá? Brocado. Esses caras estão comendo o dinheiro do Flamengo. É isso, Felipe Luiz errou feio. Errou feio. E a única coisa que ele acertou foi a presença do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Embora o senhor Mauro César Pereira tenha criticado a presença do Léo Pereira, eu concordei. Nesse caso, o Felipe acertou legal. Ele pensou da mesma forma que eu pensei antes da bola rolar. Cara, tu pode até poupar Jorginho, tu pode poupar Arrascaeta, Bruno, seja lá o que for. Mas, cara, segura os dois zagueiros, porque os dois zagueiros têm que parar o Hulk, o Rony e o Coelho. E mesmo assim não conseguiram. Tu imagina se fosse Cleiton e João. A tragédia que ia ser no Maracanã. Então não dá pra tu brincar na questão defensiva não, cara. Realmente o Felipe acertou. Do mais foi uma tragédia. E essa tragédia, de novo, vamos falar com mais propriedade na live pós-jogo, hoje às 18 horas, 5h30 e 18 horas. Valeu? Então é isso, gente. Ó, muito obrigado. Tamo junto aí. Dá pra reverter, tá? Dá pra reverter. Desde que o Flamengo queira a Copa do Brasil. Eu sempre digo, o Flamengo ele poderia avançar nessas oitavas, teria tempo para respirar lá nas quartas da Copa do Brasil. O Flamengo já estaria bem coeso, todos os reforços integrados de modo pleno nesse elenco, e a gente buscaria o hexacampeonato da competição. Jogar a Copa do Brasil fora só porque hoje não querem é uma burrice tremenda. É uma burrice tremenda e o Flamengo está sendo burro. Boto, Bap e Felipe, os três burros falantes do Flamengo. Essa que é a grande verdade. Burrice total. Mas eu penso que dá pra reverter. Se entrar no próximo jogo, já com o Bruno Henrique podendo colaborar, Arrascaeta, Jorginho, e nesse meio tempo usar o Samuel e seja lá o que for, eu acho que dá pra reverter até de modo tranquilo. Tranquilo. Esse galo aí é uma galinha e nada mais, tá? É uma galinha muito da mequetrefe e nada mais. Vamos aguardar, agora vem jogo contra o Ceará e vida que segue. Saindo das grandes notícias do Mengão, obviamente eu estarei aqui para trazer para vocês. Muito obrigado, gente. De novo, se inscrevam no canal, contagem regressiva para 10 mil. Like na live, ó, like aqui no vídeo, é tanto hábito de fazer live, né? E também comenta aí acerca dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado, meu nome é Fábio, estamos aqui resenhando todo santo dia, graças a Deus. Lembrem-se, nação, ó, tudo isso aqui, ó, é pelo nosso Flamengo, apesar deles. Valeu, obrigado.